Mas é coisa rápida. Eu queria ressaltar e eu queria pedir uma salva de palmas, pode ser? De novo? Vamos aplaudir? Qual é o gesto aí de hoje? Vamos aplaudir. Queria me aplaudir. Eu queria me aplaudir. Porque eu falei. Eu odeio falar, eu avisei. Porque pode soar arrogante, prepotente, mas quando o James Rodrigues se recolheu a sua, entre aspas, insignificância no São Paulo, ele não tem nenhuma representatividade com a camisa do São Paulo. Esse aí, de fato, também, quando jogou, não correspondeu, assim como o Rojas, e também não recebeu. Quando o James Rodrigues, ele percebeu que não teria talvez um destino onde ele esperava, de um clube da grandeza do São Paulo, ele pediu desculpas, foi humilde, se recolheu, foi reintegrado, treinou forte e ontem protagonizou um belo jogo. Ele jogou 19 minutos, gol, assistência, boa movimentação, escondeu a bola, foi muito bem o James Rodrigues. E eu queria dar uma manchetada aqui. Foi bem mesmo. Eu queria dar uma manchetada aqui, que é o seguinte. Eu amo o futebol praticado pelo Rafael Veiga. Eu acho o Arrascaeta um jogadoraço. Eu acho que o Renato Augusto é um atleta que, mesmo mais debilitado fisicamente, não é mais aquele jogador de 2015 que comeu a bola. Mas o James Rodrigues, nas suas melhores condições físicas e com um bom ritmo de jogo, esse cara é outra prateleira no Brasil. Ninguém se aproxima do talento, da qualidade desse jogador. O James Rodrigues, ele é titular indiscutivelmente de um São Paulo. E esse cara com vontade, com ritmo, 10 bola, minutos. Ninguém chega perto desse atleta. Ninguém. Ninguém. Segura a onda aí, ele foi bem ontem, jogou bem, foi bem mesmo. Calma que ele tem que jogar muito ainda pra você chegar nesse nível aí de idolatrar o rapaz. Você tem toda a razão. Ele mas você entendeu o que eu quis dizer. Muita bola. Você entendeu o que eu quis dizer, né? E não vinha jogando. Que ele é outra prateleira. A gente tá acostumado aqui ele foi outra prateleira, A né? gente tá acostumado na prateleira do futebol brasileiro. Vamos lá, ouvinte Bandeirantes. Meio-campistas do futebol do Brasil. Primeira prateleira. Vamos colocar Renato Augusto. Não pelo que ele faz hoje, que já tá mais debilitado, como eu falei. Já foi. Mas Rafael Veiga, Renato Augusto, Arrascaeta. Pode ir colocando aí alguns atletas, beleza? Essa é a nata. É a prateleira principal dos meias do futebol do país, ok? O James Rodrigues não entra nessa prateleira. Ele está a prateleiras acima desses atletas. E nós estamos acostumados com um belo futebol proporcionado por esses jogadores. E o James Rodrigues tem mais futebol que todos eles. Só que ele precisa jogar, ganhar ritmo e estar bem fisicamente como aparentemente está. É o seguinte, só isso. O James jogou nessa prateleira que você está falando aí pouco tempo, né? Ele não jogou toda... Você pegar, por exemplo... O Capri, ele foi craque, Capri. Não tô dizendo que ele não foi craque. Jogou muita bola. Mas eu tô dizendo que ele jogou essa bola toda num tempo menor. Ele foi ali de 2014 a 2018. Jogou no Real Madrid. Ele jogou no Bayern de Munique. Jogou uns 4 anos, Jogou uns 4 anos num nível alto. E depois deu uma desaparecida, deu uma sumida. Concordo contigo. Claro que ele sabe jogar bola, claro que ele é craque, mas ele não vinha mostrando isso. Por isso que eu acho que é muito cedo para 10 minutos. Vamos esperar um pouquinho. Tomara, eu torço muito para que ele repita isso durante vários jogos, muitos jogos, por bastante tempo. O talento do cara é de encher os olhos. Eu adoro, acho maravilhoso. É isso. Mas vamos segurar um pouquinho aqui. Né? O James Rodrigues, Bruninho, me ajuda aí. O James Rodrigues, ele sai do Bayern de Munique, aí ele vai pro Everton, depois ele vai, acho que pras Arábias, lá pro Al Rayyan, qualquer coisa assim. Aí ele vai pro Olympiacos. Acho que ele jogou em 2 clubes da Premier League antes de ir pra Arábia. Não foi só no Everton. Só no Everton. Isso. Não, ele sai do Bayern, vai pro Everton, acho que vai pro Al Rayyan, alguma coisa Al Rayyan do Catar, Olympiacos. E aí São Paulo. Peraí, ele parou. Mas ele futebol não faz brilhante dele. Mais do que 26 jogos de um ano. Eu ia falar sobre desde isso. 2019. Perfeito, é o que eu ia falar. Ele sai do Bayern de Munique e aí ele começa a derreter. Porque aí no Everton não consegue dar uma sequência boa, lá no Qatar a mesma coisa, no Olympiacos ele teve lesão, nem preciso falar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente, o Hulk, quando chegou ao Brasil, eu lembro que a gente estava aqui na rádio. A gente falou, o Hulk nunca foi um jogador de primeira linha do futebol europeu, nunca, até porque praticamente, entre aspas, nunca jogou na Europa, né? Entre aspas, jogou na Rússia, eu sei, é da Europa, mas entre aspas, nos principais centros. Portugal, ok, no Porto, mas assim, me refiro à Premier League, Espanha... Nos principais centros, entendeu? Portugal, Rússia, Ucrânia, né? O futebol do leste europeu. Muito tempo no Japão também, o Hulk, né? Mas na China, sim, entendeu? Sim. O que eu tô querendo dizer é que ele nunca foi um grande destaque para estar cogitado sequer no principal centro do futebol do mundo.
Espanha, Itália, Inglaterra, nunca. Mas ele teve, ele vem pra cá. O Hulk teve, por exemplo, no Porto, o Hulk jogou muito. Pô, foram 75 gols em 170 jogos. Ele jogou muita bola no Porto, de fato. Ele jogou muita bola. Ele tava até cabeludão que naquela acho época. até quando ele foi pra China. Mas não é um grande centro. Quando ele foi pra China naquele boom do futebol chinês, isso. Que ele até, naquele momento, talvez ele pudesse ter ido pra um time da Premier League. Vindo da China? Não, quando ele foi pra China. Quando ele foi pra China. Naquele momento, que a China tava gastando tudo, né? Tava contratando todo mundo e abrindo a carta, né? Exato. Então, era até não tinha como concorrer naquele momento com o futebol chinês. E ali, talvez ele tivesse conseguido jogar num time da Premier League. Talvez. Num time da Espanha. Acho que caberia. Mas porque ele fez uma ótima passagem no Porto. Ele jogou muita bola. Passagem no Porto. Mas o meu ponto aqui, Capri, eu tô pegando o Hulk de exemplo, porque aqui no futebol brasileiro ele sobra. E tem alguns torcedores do Galo, e aí eu respeito, mas eu não vou contra a história. Alguns colocam o Hulk já superior ao Reinaldo, que é o maior nome da história do Galo, ainda na minha avaliação. Então, assim, jogador. Aí não também. Não, mas tem torcedor que sim. Eu não, mas tem torcedor que sim. A diferença técnica é gigante. Incrível. Né? O meu ponto para poder fechar, Aliás, falar em Minas Gerais, mandar um abraço pro Caboclinho, o Manuel tá lá com a gente. Manu, alô, Manu! Ei, Manu! Abração, Manuel! O que eu queria falar, Capri, é o seguinte: jogador como, por exemplo, o Hulk, que nunca foi destaque num grande centro do futebol europeu, tirando Portugal, Rússia e tal, mas não na Premier League, na Itália, na Espanha, ele vem pra cá e ele sobra. Imagina só um jogador que ainda tá jovem, 32 anos, ainda mais a tecnologia avançada na medicina, núcleos de saúde e performance dos clubes, coisa que não deve nada pra ninguém no futebol do mundo, da Europa. Esse jogador que foi destaque em Real Madrid, que jogou no Bayern de Munique, que jogou Copa do Mundo muito bem, que hoje vem jogando bem na seleção colombiana, esse cara bem preparado, condicionado, nas melhores condições, João, esse cara vai sobrar aqui no Brasil com o pé nas costas, velho. Essa é a minha dúvida desde quando ele chegou. Por quê? Ele tinha essas mesmas condições nos clubes pelos quais ele passou. Ele tinha essa estrutura também nesses clubes mas não recebeu, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Então, agora aqui, ele está recebendo toda a atenção, está recebendo todo o cuidado necessário. E eu torço muito para que agora ele deslanche, que ele jogue bola aí. Aparentemente resolveu a questão dele financeiro, do contrato aí, e ele jogue bola. Ele está sendo pago exatamente para isso. E que ele possa jogar. Se ele jogar metade do que ele jogou a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014, ele vai ser melhor jogador da temporada. Sem dúvida. Metade. Se ele jogar metade do que ele jogou aquela Copa de 14 muito. Aqui, jogou demais. Faz 10 anos, né? Então, mas é difícil acreditar que ele vai jogar metade com 32 anos. Daria, né? Pra jogar metade daquilo. Daria. Né? Mas por que não? Você já desistiu dele? Você acha que ele não consegue entregar? Não, por que ele não jogou de 2018 pra cá, ele não joga mais bola? Ele teve 2 lesões, né? Ele teve 2 lesões, sim, né? mas... Vamos ver, tomara. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui.